E em relação ao mercado imobiliário? Por que Que é que outra situação, mas tá? porque não a expectativa era que o mercado imobiliário voltasse a aquecer, mas foi o contrário, na verdade, né, ele ainda tá super Foi ao desaquecido. contrário. Então, durante o processo da pandemia, né, o que a gente viu foi que assim, as incorporadoras, isso foi parte do nosso estudo, tem muito a ver com isso, né? Uhum, Durante muitos anos, o governo ele incentivou muito o mercado imobiliário, investimento em infraestrutura, erguer prédio, enfim, porque isso puxa muito o PIB, uhum, né? Isso puxa muito o consumo de aço, isso puxa muito o crescimento de PIB da economia. Então, mais ou menos ali uma parcela de 30% do PIB chinês vem de mercado imobiliário. uhum. Tá? Então, assim, para ele crescer high single digit, né, 7, 8% ao ano, boa parte desse crescimento tem ali sua responsabilidade no crescimento do mercado imobiliário. Então, era de total interesse do governo incentivar o setor. Então, dava diversos incentivos, mexia nas regulamentações para esse setor pudesse, para que esse setor pudesse se alavancar, tomar dívida e crescer. A gente sabe, né? Você também foi analista, imagino que você também tenha muito claro isso na sua cabeça, que a empresa ou ela cresce com dívida ou ela cresce com equity. Exato. Ela precisa financiar as Ou ela operações dela para vai crescer. ou ela Ou ela desaparece. quebra. Né? Então, assim, para você Exato. continuar crescendo, você precisa tomar dívida. E, assim, o que aconteceu foi que as empresas, as incorporadoras chinesas, elas se alavancaram muito durante muitos anos. E o governo nunca viu isso como Um algo ruim. problema. Porque enquanto estava dando certo, enquanto ele estava crescendo ali high single digit PIB, né, 8% ao ano, pô, meu irmão, tá ótimo. Uhum. Tá ótimo. E assim foi. Então, o governo, as incorporadoras se tornaram cada vez mais inchadas, cada vez mais endividadas, só que uma hora essa corda estoura. Né? E aí estourou com o caso da Evergrande. Então, assim, também quem lembra aí desse caso, foi mais ou menos ali meio de 2021, né? Junho, julho de 2021, que estourou a bomba. Né? A Evergrande é uma das 5 maiores incorporadoras chinesas, e ela se alavancou de tal forma que ela falou: olha, vou ter que interromper todos os meus projetos. Ela tinha mais ou menos ali 800 projetos em curso naquele momento de construção na China. E ela falou: vou interromper tudo, porque eu não estou conseguindo pagar minhas contas para sobreviver. Esse foi tal ponto que ela se endividou e que ela chegou Uhum. nesse processo e ela teve que passar por um processo de turnaround, né, de recuperação. Então, tendo em vista isso, né, o que acabou acontecendo é que o caso da Evergrande não era um caso isolado. Né? O caso da Evergrande era tão ruim quanto os outros? Não. Né? O caso da Evergrande acho que foi mais emblemático, ele era de fato pior que os outros, mas a alavancagem das 5 maiores incorporadoras, ela é de fato uma alavancagem muito mais alta do que o padrão saudável que a gente acredita, até mesmo considerando a taxa de juros chinesa, né? Porque não adianta a gente tentar fazer esse paralelo via taxa de juros Brasil, porque mercado aqui e o mercado lá são mercados diferentes. Exato. Mas já considerando a taxa de juros chinesa, né, a alavancagem dessas incorporadoras está ali mais ou menos de 140% de dívida líquida equity, né, que é o termo para alavancagem que a gente geralmente usa para incorporadora, diferente de dívida líquida EBITDA, Uhum. para a maioria das outras empresas. Né? Então, assim, isso é muito alto. E essa situação que aconteceu com a Evergrande não era isolada, apesar dela ser a pior, várias outras incorporadoras também passavam por muita alavancagem e, por certa forma, uma dificuldade ali em relação a pagar suas dívidas, né? Então começaram a segurar os projetos. E aí, o que também começou a acontecer? Os pagadores hipotecários, quem tomou empréstimo imobiliário para comprar um imóvel, eles começaram a pensar assim, cara, olha só, essa incorporadora aqui que comprei um imóvel, ela está muito mal das pernas, ela está endividada, Parar de pagar. eu vou parar de pagar. Porque Uhum. ela não vai me entregar o imóvel na data prometida. Então, se ela não vai cumprir a parte dela, eu também não vou cumprir a minha. Aí virou uma bola de neve. É isso aí. E E aí assim, existe uma crise de credibilidade ferrada ali. E essa crise de credibilidade você não consegue reverter rápido. Então, entendi. assim, isso aconteceu mais ou menos ali meio de 2021. A gente está agora, quase chegando no meio de 2023. Então, assim,
o governo, de lá para cá, o governo já tomou iniciativas para tentar resolver essa crise, mas está difícil. Porque existe muita incerteza ligada à China, existiu durante muito tempo incerteza ligada justamente por conta do Covid-0. Uhum. E aí, quando liberou o Covid-0, você ainda tem esse problema no mercado imobiliário. Você ainda tem pagadores hipotecários que ainda estão com dificuldade de pagar. Não é nem dificuldade, né? A taxa de inadimplência dos empréstimos imobiliários ainda está alta. Ela já diminuiu um pouco, mas ela ainda está alta. Então, assim, a melhora, ela está sendo muito menos progressiva do que o consenso imaginava. Então, o que o consenso imaginou? Putz, vai reabrir a economia chinesa? Cara, vai bombar. Vai bombar minério de ferro, vai bombar porque, pô, aquele crescimento que a China tinha no pré-pandemia, ela vai ter agora. Não, senhor. Não é o que está sendo, não é o que está acontecendo e não é o que a gente, lá no início, não é o que a gente acreditou que fosse acontecer. Uhum. Então, o cenário de hoje, ele está só sendo um cenário consolidado do que a gente vinha falando desde quando a gente mudou a Vale de compra para mantém.